Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos publicando neste vídeo a terceira parte sobre o tema Os expurgos divinos na história da humanidade. Publicaremos ainda outros vídeos, pois o assunto é muito extenso e complexo. Estamos analisando as duas teorias, a teoria dos astronautas antigos e a teoria espiritual escrita por Edgar Armond, Os Exilados de Capela. A análise permitirá entendermos os expurgos divinos que a humanidade sofreu em épocas muito remotas, muito antigas, e bem como conhecer as nossas origens desde a pré-história. Então, vimos que após a queda, isto é, o expurgo do planeta de origem, foram os degredados de Capela reunidos no plano astral terrestre e acolhidos em uma colônia espiritual. Esse plano astral terrestre é numa dimensão mais sutil do que a terceira dimensão, portanto acima da crosta, como espíritos desencarnados que eram, onde durante algum tempo permaneceriam em trabalhos de preparação e adaptação para a futura vida a iniciar-se no novo ambiente planetário, isto é, na Terra, no processo de reencarnação. Naquele tempo, os prepostos do Senhor já haviam selecionado os vários povos primitivos que habitavam a Terra e em cujos corpos físicos, já biologicamente aperfeiçoados, e iniciar-se o processo de reencarnação dos capelinos. Essas povoações estavam localizadas no Oriente, é a origem da humanidade terrestre, no planalto do Pamir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria, e no Ocidente, entre os primitivos Atlantes, e também entre os chineses, os mongóis, que eram os mais adiantados e com uma organização social regular. Nós vamos em certos momentos, e agora vamos estar colocando algumas imagens com as quais vocês poderão compreender melhor a minha fala. Então, os capelinos começaram a encarnar nos grupos selecionados, predominantemente nas regiões citadas, pois apresentavam condições biológicas mais aperfeiçoadas, como sejam pele mais clara, cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais aprumado e elegante do que os antecessores primitivos, lá, aqueles primatas ou da primeira raça mãe, da segunda raça mãe também. Então, eu devo destacar que já descrevemos como ocorre o processo da reencarnação dos espíritos, bem lá atrás em vídeos que já publicamos há meses atrás. Mas nós vamos voltar nesse assunto mais lá à frente, quando falarmos sobre a doutrina espírita como religião. Emmanuel, aquele autor espiritual que temos citado, esclarece o seguinte: algumas almas aflitas e atormentadas encarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes da Terra, onde estavam localizadas as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, estabelecendo-se a miscigenação decorrente, através dos cruzamentos, Assim é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização, e daí foram se espalhando em sucessivos cruzamentos por todo o globo terrestre, principalmente no Oriente, como já falamos, onde habitava a terceira raça, em seus mais condensados agrupamentos. Após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos, através da reencarnação dos capelinos, nos tipos físicos selecionados, eles mostraram-se bem diferentes intelectual e materialmente em relação àqueles que sentiram imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos novos seres, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses ou filhos de Deus, como diz a Gênese de Moisés. E como é natural, eles dominaram e dirigiram os seres humanos primitivos. Em consequência disso, formidável impulso foi então imprimido à incipiente civilização terrestre
em todos os setores de suas atividades primitivas. De trogloditas habitantes de cavernas e de tribos selvagens aglomeradas em palafitas, passaram então, sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares mais altos, mais defensáveis e mais secos, em torno dos quais as multidões aumentavam dia a dia, formando povos com territórios mais ou menos delimitados. Adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis. Os povos que então saíam da idade da pedra polida e pelo crescente despertar da razão, ainda que embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social em novo e mais promissor período de civilização. Vejam que estamos descrevendo acontecimentos que estavam ocorrendo na pré-história da humanidade. Bem, até agora temos descrito as origens dos seres humanos na pré-história da humanidade terrestre e a encarnação dos capelinos em corpos biológicos humanos, naqueles tempos da segunda e terceira raça-mãe. Na verdade, este foi um primeiro expurgo divino que ocorreu em um planeta da constelação do Cocheiro, considerando-se a estrela Capela, e a reencarnação dos capelinos no orbe terrestre, a fim de contribuírem ao desenvolvimento da humanidade terrestre em função de serem mais evoluídos em inteligência do que os seres humanos primitivos. Mas o que aconteceu com a vida dos capelinos encarnando em corpos biológicos humanos? Será que eles cumpriram com a tarefa que lhes foram colocadas pelo plano espiritual maior? Ou então, os capelinos contribuíram com a evolução intelectual dos humanos primitivos e, por sua vez, evoluíram espiritualmente? Vamos ver isso aí. Na Gênese de Moisés, temos o seguinte texto. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, ou os anjos caídos, como eram também chamados, viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isto quer dizer que os degredados, os capelinos, aqui mencionados como filhos de Deus, encarnando no seio de habitantes selvagens do planeta, não levaram em conta as melhores possibilidades que possuíam como conhecedores de uma vida mais perfeita, mais moral, lá na constelação do Cocheiro. E ao desposarem as mulheres primitivas aqui da Terra, adotaram seus costumes desregrados e deixaram-se dominar pelos impulsos inferiores que lhes eram naturais. Chegaram numa época em que as raças primitivas viviam mergulhadas nos instintos animalizados da carne e, sem se guardarem, afundaram na impureza, não resistindo ao império das leis naturais. Já vimos que a encarnação dos capelinos se deu em sua primeira fase e mais profundamente entre os Rutas, habitantes da Lemúria, onde estava acontecendo a terceira raça-mãe, e demais regiões do Oriente, povos estes que apresentavam elevada estatura, uma cor mais escura, um porte siemesco e mentalidade rudimentar. Nós estamos falando na fase da pré-história, lembro bem. Detalhes da compleição física agigantada ficaram também assinalados na Gênese, que descrevia assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, os anjos caídos, tiveram uniões com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Vocês lembram que na teoria dos astronautas antigos, os autores afirmam ter havido naquela época uniões entre seres extraterrestres e mulheres, de cujo contato carnal nasceram gigantes e monstros. Entretanto, Edgar Arnone afirma que não se deu nem teve o fato nenhum aspecto sobrenatural ou extraterrestre, pois gigantes haviam, conforme o próprio texto esclarece, tanto antes quanto depois
que os capelinos, filhos de Deus, encarnaram. Era para a população maior, não podia ser de outra forma, considerando que eles encarnaram em tipos humanos já existentes, com as características biológicas que na época lhes eram próprias. E é sabido que os tipos primitivos de homens e animais eram agigantados em relação aos tipos humanos atuais. Os lemurianos, que correspondem à terceira raça-mãe, e os atlantes, que correspondem à quarta raça-mãe, que vamos falar mais à frente dos atlantes, tinham estatura elevada, e os homens do Cro-Magnon, que a julgar pelos esqueletos encontrados numa caverna perto do povoado do mesmo nome, na França, possuíam em média 1,80 m, 1,90 m de altura, possuíam ombros mais largos e braços mais curtos e fortes, bem menores que as pernas, o que prova serem já bem distanciados dos primatas. Com o ocorrer do tempo, uma corrupção geral se alastrou e generalizou-se de tal forma que provocou punições imediatas por parte da Divina Providência. A Divina Providência e os seus prepostos estavam gerenciando a evolução da humanidade. Então, a coisa era complicada no sentido de uma ação direta da Divina Providência sobre essa humanidade terrestre. Então, disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Estava sendo estabelecido um tempo de vida para aquele tempo. Portanto, as vidas dos humanos seriam mais curtas. Os corpos físicos definhariam como quaisquer outros que abusem das paixões e seriam pasto de moléstias dizimadoras. Podemos verificar na Bíblia que para as primeiras gerações de homens e até Noé, no dilúvio asiático, considerável é o número de anos atribuídos à existência humana, enquanto a delimitação de 120 anos estabelecida agora para os descendentes dos homens da corrupção representa uma diminuição considerável. Vocês lembram que Noé viveu até os 900 e poucos anos, hein? Bom, isso nos leva a compreender que o cruzamento verificado foi tolerado pelo Senhor, apesar dos aspectos de imoralidade que prevaleciam e porque os exilados, embora fossem espíritos mais evoluídos em relação aos habitantes terrestres, vindo agora habitar nesse mundo primitivo, onde as paixões imperavam livremente, não resistiram à tentação e se submeteram às condições ambientais. Aliás, era mesmo até natural que isso acontecesse, pois pelo fato de os exilados terem sido expulsos de capela justamente por serem propensos ao mal e falíveis na moralidade, né? É quando a narrativa bíblica diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuadamente. E mais adiante fala ainda: a terra estava corrompida diante da face do Senhor. Encheu-se a terra de violência, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus é muito paciente, mas naquele tempo a coisa era um pouco diferente do que os tempos atuais. Nós estamos cheios de corrupção, cheios de moralidade nesse planeta Terra, e Deus tem a paciência na expectativa de que a gente evolua espiritualmente a cada momento. Ele respeita o livre-arbítrio de todos nós. E ele fez, logo depois do dilúvio universal, nós vamos ver mais à frente, ele prometeu que ele não promoveria mais um expurgo divino do tipo do dilúvio universal neste planeta. Então ele já fez essa promessa. Podem acontecer expurgozinhos no decorrer aqui da nossa vida, mas enfim, vamos que vamos, né? Assim, pois, a experiência punitiva dos capelinos, do ponto de vista moral, malograra, porque eles, ao invés de sanear o ambiente planetário aqui, elevando-o a níveis mais altos, de acordo com o maior entendimento espiritual que possuíam, ao contrário, concorreram para generalizar as paixões inferiores,
saturando o mundo de maldade e com o agravante de arrastarem na corrupção os infelizes habitantes primitivos, olha aí, hein? Ingênuos e ignorantes, cuja tutela e aperfeiçoamento lhes coubera como tarefa redentora. Então, havendo-se esgotado a tolerância divina, segundo as leis universais da justiça, sobrevieram as medidas reparadoras, os expurgos divinos, para que a terra fosse purificada e os espíritos culposos recolhessem em suas próprias consciências os dolorosos frutos dos seus desvarios. Nesse tempo, então, inicia-se agora os expurgos divinos, envolvendo toda a humanidade terrestre. Muito bem, então, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, afundou-se nas águas. Todo aquele continente da Lemúria, que vocês já viram no mapa, afundou nas águas, simplesmente submergiu, levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes, vingativos, egoístas e animalizados. Com o afundamento da Lemúria, ficou aberto ali o Oceano Pacífico. Este continente, chamado na literatura hindu antiga Shaumali Dvipa, compreendia o sul da África, Madagascar, Ceilão, Sumatra, Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia e Polinésia, e foi a primeira terra habitada pelo homem. Vejam no mapa mundi da época os continentes da Lemúria e da Atlântida. Podemos observar que a Lemúria estava localizada ao oeste da América do Norte, na região do Oceano Pacífico, sobrepondo-se sobre o atual Havaí, região de vulcões incríveis e ativos até os dias de hoje. Vocês estudem um pouco, verifiquem como funcionam os vulcões nessa região. As lavas afloram continuadamente, formando e aumentando as ilhas do Havaí, e ao mesmo tempo algumas delas também vão diminuindo, num processo contínuo e inexorável. A região é algo extremamente instável. Muito bem. É uma região de grande perigo no sentido de alterações geológicas significativas. Vocês podem observar então agora o continente da Atlântida, localizado a leste da América do Norte, na região do Oceano Atlântico, e que nós vamos descrever em outro vídeo que vai acontecer com a Atlântida. A Lemúria desapareceu por volta de 700 mil anos antes do alvorecer da Idade Terciária. Sua existência, como muitas outras coisas reais, tem sido contestada e não é admitida pela ciência oficial. Porém, ao mesmo tempo, essa ciência considera um mistério a existência de aborígenes na Austrália, a imensa ilha ao sul do Oceano Índico, tão afastada de qualquer continente. Vocês podem observar isso também no mapa. Esses aborígenes são até hoje inassimiláveis ante a civilização, extremamente primitivos, de cor escura, como os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria. O território da Austrália apresenta aspectos e condições que a Terra teria tido naquelas idades remotas, e os próprios animais são ainda semelhantes aos que viveram naqueles tempos. Bom, os lemurianos da terceira raça-mãe eram homens que apenas iniciavam a vida em corpo físico neste planeta, um pouco mais desenvolvidos, né? A maior parte da população vivia em condições primitivas, análogas à dos animais, e as formas físicas que acabavam de incorporar facilmente degeneraram para a selvageria, muito mais rude e impiedosa que esta que ainda hoje presenciamos aqui na Terra, junto às tribos primitivas de algumas regiões da Ásia, da Austrália e das ilhas do Pacífico Sul. Bom, com este cataclismo, grandes alterações se produziram na crosta terrestre. Vamos descrever um pouquinho. Primeiro completou-se o levantamento da Ásia, quando submergiu a Lemúria. As águas existentes a oeste desse continente
refluíram para o norte e para o sul, e em seu lugar se suspenderam novas terras, formando o quê? A Europa, a Ásia Menor, a África em sua parte superior. Ao centro e norte desta última região formou-se um imenso lago que os antigos denominaram Tritônio, que mais tarde foi substituído por desertos. Bom, desse cataclismo, todavia, milhares de rutas se salvaram. Eles viviam lá, é lógico que se salvaram, muitos, ganhando as partes altas das montanhas que ficaram sobre as águas e passaram então a formar inumeráveis ilhas no Oceano Índico e no Pacífico, as quais ainda hoje permanecem, como também atingiram as costas meridionais da Ásia, que se levantaram das águas e cujo território se lhes abria à frente, como também sucedeu em relação à atual Austrália. Nessas novas regiões, os sobreviventes se estabeleceram e se reproduziram, formando povos semi-selvagens que mais tarde, com o suceder dos tempos, foram dominados pelos árias. Lembram dos árias quando eu falei da religião dos hindus? Pois é, aí está. Os homens da quinta raça, os árias, eram constituintes da quinta raça, que depois nós vamos explicar melhor. Quando estes invadiram a Pérsia e a Índia, vindos lá do Ocidente. Muito bem. Os descendentes desses sobreviventes, os Hutas, mais tarde na Índia, no regime de castas, instituído pelo brahmanismo, constituíram a classe dos Sudras. E uma outra leva de sobreviventes desse cataclismo ganhou as costas norte-africanas, emergidas das águas, passando aí a constituir vários povos, negros de pele luzidia e ainda hoje existentes na região. Após esses tremendos e dolorosos acontecimentos, os prepostos do Senhor ultimaram novas experiências de cruzamentos humanos no Oriente, a fim de estabelecer novos tipos de transição para a formação de raças mais aperfeiçoadas, utilizando-se de novas gerações de imigrados que continuaram a encarnar nessas regiões. Então ainda continua a encarnação dos capelinos e a continuação e o aperfeiçoamento dos tipos faciais dos humanos. Formaram-se assim no planalto do Pamir, no centro da Ásia, que vocês já viram no mapa, né? Os núcleos desses novos tipos que em seguida foram sendo impelidos para o sul, descendo através da Pérsia, da Caldeia e Palestina, de onde alcançaram em seguida o Egito. Por todos esses lugares foram estabelecendo bases avançadas de novas civilizações e novas raças humanas. Vocês vejam aí a inteligência daquele povo capelino no trabalho evolutivo da humanidade e das construções na antiguidade. Desses é que disseram as inscrições cuneiformes babilônicas, que eram deuses, semideuses, pois realmente, em relação aos demais tipos existentes dos humanos, mereciam tal designação. Então, amigas e amigas, nós vamos fazer uma pausa por aqui. No próximo vídeo, iremos descrever outros expurgos divinos no planeta Terra e continuando a descrição das mudanças que ocorreram na humanidade, na pré-história, até depois chegarmos na Idade Antiga, que já descrevemos muitas religiões. E o que estava acontecendo? O objetivo era visar uma limpeza divina através desses expurgos, numa humanidade imoral, selvagem e primitiva. Tudo isso aconteceu naqueles tempos imemoriais, na Lemúria, na Atlântida e na vasta região que vai das bordas do Mediterrâneo, na Ásia Menor, ao centro-norte do continente asiático, onde ocorreu o dilúvio universal, como é denominado. Nós vamos descrever o dilúvio universal também no próximo vídeo, provavelmente. Já falamos um pouco dele quando falamos da religião dos hebreus, do judaísmo. Então, nós vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. Compartilhe esse vídeo, dê o like ou dislikes
Inscrevam-se no canal se quiserem e vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual a cada momento. O Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.